houve um homem enviado por Deus, não para reinar em palácios, não para empunhar espadas, mas para tocar os corações. Seu nome era Fernando, e o mundo o conheceria como Santo Antônio de Pádua. Em Lisboa, em 1195, nasce um menino cercado de conforto, filho de família nobre, educação refinada e um futuro promissor. Mas dentro dele havia uma inquietação. Enquanto outros sonhavam com honra e terras, ele ouvia um chamado invisível e se perguntava: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aos 15 anos, abandona os salões e escolhe o silêncio do claustro. Troca o ouro pelo hábito, o aplauso pela oração, o mundo por Deus. E então, sua alma é atingida. Nesse dia, ele viu 5 frades menores que haviam sido mortos por anunciarem Cristo. Seus corpos retornaram como sementes ensanguentadas. Naquele instante, Fernando compreendeu. A fé não era conforto. Era entrega. Ele deixa os agostinianos. Veste o hábito simples dos franciscanos. E renasce com um novo nome, Antônio. Ele desejava apenas um martírio. Decide partir para o Marrocos. Mas Deus tinha outros planos. Uma doença o derruba. O vento muda o curso do navio. E ele vai parar na Itália e lá encontra Francisco de Assis. Antônio pede para viver escondido, desconhecido, esquecido. Até que um dia, ninguém sabia pregar. Em silêncio, todos hesitam. Chamaram o frade silencioso. E quando ele abriu a boca, era como se as escrituras ganhassem carne. Sua palavra era a espada que cortava injustiças. Era bálsamo que curava culpas. Agiotas devolvendo bens. Pessoas reconciliando-se. Pobres sendo defendidos. Ele denunciava a ganância. Protegia os fracos. Falava do juízo, mas também da misericórdia. Numa certa cidade, fecharam-lhe os ouvidos. Então ele voltou-se ao mar e disse: já que os homens não escutam, escutem os peixes. Espantado, o povo correu para ver. Não era espetáculo, mas um coração ardendo de zelo. Antônio acreditava que nada estava perdido para Deus. Nem a dignidade do pobre, nem a paz de um lar, nem o amor ferido. Por isso, séculos depois, quando algo se perde, seu nome ainda é chamado. Aos 36 anos, em 1231, o corpo de Antônio enfraquece. Mas sua alma está pronta, e ele entrega o espírito. As crianças correm pelas ruas gritando: morreu o santo! Menos de um ano depois, a igreja confirma: Antônio finalmente vira santo. A vida de Antônio nos ensina: Deus não escolhe os mais fortes, escolhe os disponíveis. Mas há uma história que atravessou os séculos e fez de Antônio o santo dos corações. Diz que certa vez, uma jovem pobre desejava se casar, mas não possuía dote. Sem dote, não havia casamento. Sem casamento, não havia futuro digno. Antônio não viu apenas uma dificuldade pessoal, mas viu também um coração aflito. E onde muitos viam impossibilidade, ele viu providência. A tradição conta que ele ajudou aquela jovem, oferecendo o necessário financeiro para que o matrimônio acontecesse. Não como gesto de ostentação, mas como ato de justiça e misericórdia. Antônio não era casamenteiro por superstição. Ele era defensor do amor fiel. Em suas pregações, exortava os homens a honrarem suas esposas. Chamava os casais à reconciliação. Lembrava que o matrimônio era a aliança reflexo da fidelidade de Deus. Por isso, o povo começou a invocá-lo quando o amor parecia distante, quando o casamento parecia impossível, quando o coração parecia esquecido. E como todo amor popular, nasceram costumes, promessas e simpatias. Alguns até o colocam de cabeça para baixo. Uma ousadia quase infantil diante do céu. Mas por trás das tradições, existe algo maior. A confiança de que Deus se importa com o amor humano. E de que nenhum pedido sincero passa despercebido. Talvez por isso ele seja representado segurando o menino nos braços,
porque quem aprende a amar o próprio Deus, aprende também a cuidar do amor dos outros. E assim, o pregador que falava às multidões tornou-se também o intercessor dos enamorados. Há orações que sobem aos céus em silêncio e parecem não encontrar resposta. Há lágrimas que caem no chão e parecem invisíveis. Mas no reino de Deus, nenhuma lágrima é esquecida. Esta é a história de Santa Ana, a mulher que esperou e viu o impossível florescer. Ana era esposa de Joaquim, um casal justo, fiel e temente a Deus. Mas havia uma dor que os acompanhava. Não tinham filhos. Naquele tempo, a esterilidade era vista como vergonha, como sinal de rejeição. E cada ano que passava era um sussurro cruel da espera. Mas Ana não se revolta. Ela ora, como outrora aconteceu com mulheres das Escrituras, como Sara, como Ana, mãe de Samuel. Esta Ana também derrama sua alma diante do Senhor. E ela pede: se me deres um filho, ele será teu. E no tempo determinado por Deus, o ventre antes fechado floresce. Nasce Maria, a menina que mudaria a história da humanidade. Mas antes de ser a mãe do Salvador, Maria foi filha. E antes de ensinar o faça-se, ela aprendeu a obedecer. A tradição cristã nos conta que Ana educou Maria na fé, ensinou-lhe os salmos, ensinou-lhe a escutar o silêncio de Deus. Talvez tenha sido nos braços de Ana que Maria aprendeu a confiar sem ver. Talvez tenha sido ao ouvir sua mãe orar que ela aprendeu a dizer: eis-me aqui. Santa Ana não realizou milagres públicos, não pregou às multidões, não atravessou mares, mas formou o coração daquela que traria o Salvador ao mundo. Mas o maior chamado não é aparecer, é preparar. A igreja a chama de avó de Jesus, mulher que sustentou a promessa quando tudo parecia silêncio. Seu nome significa graça, e graça foi o que ela viveu. Se você espera por uma promessa, se você carrega no ventre da alma um sonho que parece tardar, lembre-se de Santa Ana. Deus não se atrasa. Ele prepara, porque às vezes a maior missão da sua vida será formar alguém que mudará o mundo. E a esperança é a última que morre.